Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo. Eu quero falar nessa manhã sobre algo que acontece, que vai acontecer no discipulado, e um pouco até tem a continuidade de ontem à noite. Nós falamos ontem à noite a respeito da questão do que é justo, o que não é justo de um líder, né? Justamente para que quando você começar o seu discipulado, você não colocar fardo em ninguém. E a gente precisou entrar na questão de família, porque se a gente é acostumado a colocar fardo em quem a gente ama, da nossa família, que dirá nas pessoas da igreja, a gente vai colocar também. Se nem os familiares a gente não cuida dos fardos, que dirá os terceiros. Mas eu creio que ontem Deus ministrou no teu coração, Deus falou muito, Deus agiu, e você vai poder participar de um discipulado leve, leve no sentido de colocar um fardo nas costas das pessoas, e isso vai cair muito bem. Muitos discipulados, o sujeito começa a discipular uma pessoa e ele cria uma expectativa. É impossível o discipulador não criar uma expectativa. Então eu vou discipular o irmão aqui e o outro irmão aqui, por exemplo. E aí nós nos reunimos no primeiro dia. Eu vou ficar animadão, eu vou ficar feliz demais. E você sabe o que é normal acontecer na vida de um discipulador? É ele falar assim: esses dois discípulos meus vão voar, vão decolar. Só que existe uma coisa que eu tenho que ensinar a vocês, é que o discipulador nenhum deve, presta atenção, nenhum discipulador deve achar que os seus discípulos vão voar, porque você vai se frustrar. E não é praga, não é nada, é apenas conscientização. O nome da matéria que eu quero falar chama-se vulnerabilidade de um discípulo. Repete comigo: vulnerabilidade de um discípulo. Todo discípulo, todo discípulo é vulnerável. Todo. Você pode estar com uma máquina na tua mão, um discípulo que ora bastante, que lê bastante a Bíblia, não vá com os dois pés, um pé atrás e outro, porque aí você aguenta ficar na posição de batalha. O que significa isso? Você não deve olhar para o seu discípulo com motivação? Deve olhar com motivação, mas não vá acreditando, porque a hora que esse discípulo teu, aí você vai começar a se culpar. Vamos para as provas bíblicas. Jesus é o maior discipulador da história. Posso ouvir um amém? Amém. O maior discipulador da história teve discípulos que falharam. Nós apontamos aqui ontem várias falhas dos discípulos. Sim ou não? De quem foi a culpa? É de Jesus a culpa? Porque um bom líder tem que fazer os discípulos flutuar. Nossa cabeça é assim. Mas a culpa foi de Jesus? Não. Só que você quer saber o que acontece nos dias de hoje? Quando você começa a discipular alguém. Vou fazer um exemplo. Você começa a discipular duas pessoas e daqui 6 meses eles não saíram do lugar. Você vai ficar animado ou desanimado? Desanimado. Aí vem o outro que é levantado, o pastor fala assim daqui 6 meses: amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Queremos aqui chamar 4 irmãos aqui na frente, nós vamos apresentar alguns novos discipuladores, fazendo curso e tal. E os discípulos deles em 3 meses estão arrebentando. E o seu com 9, que aí já passou mais 3, continua igual, que jeito que você fica. Aí esse que está com 3 meses, passa mais 6 meses, ele já tem uma árvore genealógica com 3 gerações. E você continua com os mesmos e diz nada. Como é que você fica? Isso vai acontecer.
você, eu tenho que te explicar, porque você não pode entrar achando que vai ser só flores. Você vai olhar do lado e falar assim, eu não sei o que acontece, os discípulos daquela lá, ó, já tem discípulo, e a outra das delas já tem discípulo, mas não vai. Você vai chegar no pastor e vai chegar para o pastor e falar assim, pastor, acho que esse não é meu dom. Eu já vou te falar, discipulado não tem nada a ver com dom. Discipulado não tem nada a ver com dom. Porque Jesus disse, ide e fazer. Se é para fazer, porque não está pronto. Então, ninguém vai nascer pronto. Jesus nunca achou discípulo pronto. Ele sempre falou, faça. Então, se é para fazer, é para pegar quem não tem realmente nada de dom. Vai ser feito. Então, você vai chegar e falar assim, pastor, isso não é para mim, sabe? Isso não é para mim, porque tem gente aí, ó, que é uma bênção, sabe discipular. Tem discipulador que é tão bom como discipulador que frutifica. Eu não estou conseguindo ter frutos, os meus não estão indo. Agora vamos aumentar o prazo? 1 ano e meio. E os discípulos, como é que você vai ficar 1 ano e meio com esse discípulo e nada deles ir? Você tem psicológico para aguentar isso? É difícil, não é? É muito provável que você comece a jogar no seu pensamento, a culpa é minha? É natural o ser humano fazer isso, é ou não é? Mas eu te pergunto, Jesus assumiu a culpa para ele? A culpa foi de Jesus? Quanto tempo os discípulos de Jesus ficaram com Jesus? 3 anos. 3 anos. Vamos fazer uma matemática aqui, me ajuda na calculadorinha aí. E vocês me ajudam se eu tiver com o raciocínio certo. Me ajuda numa matemática, tá? Estou falando grande. Eu acredito que Jesus discipulava os discípulos umas 8 horas por dia. Vamos pensar na carga horária de trabalho, mas devia ter ser mais, não devia não? O que vocês acham? Vamos achar uma quantidade de horas média? É imaginário aqui. Eu acho 8, alguém acha mais? Umas 10 horas, acordava cedo e já andava junto. Fala, querido. Eu acho mais. Chuta um horário, fala para mim, quantas horas em média? 10 para ficar fácil a conta. 12 horas. A média deu 12. Acho que 10 horas. Vamos por 12. Durante o tempo que estava de dia, que eles estavam andando, estava segurando. Então 12 horas. Ficou legal. Bem que tinha noite também, e eles emendavam a noite. 12 horas. Mínimo 12. 12. Pastor, faz uma conta para mim, 12 horas por dia, vezes 365, e depois vezes 3. Eu não sei quanto que é 363. 13.000 horas, 13.140 horas. O discipulado que eu vou ter com o meu discípulo é em média 1 hora por semana. Vamos fazer conta. 1 hora por semana. Para que. Então vamos lá, eu não perdi o raciocínio. Depois de 3 anos fazendo discipulado com Jesus, Um nega, o outro trai. um nega, o outro trai, os outros tudo foge da cruz, volta a pescar, porque João capítulo 21, os discípulos estavam pescaram a noite inteira, e nesse momento foi quando Jesus já estava morto e ressuscitou. Tanto que Jesus foi na beira da praia, viu que eles não pescaram nada, aquele momento foi após a morte. Aí o que acontece? Ele olhou aquele momento ali, e Pedro falou assim, vou voltar a pescar. Os discípulos disseram, também nós vamos também. Quer dizer, voltaram às origens. Jesus falou assim, vou fazer vocês serem transformados como pescadores de homens. Mas nesse momento ele falou que larga muito pescar, vamos pescar peixão mesmo. Voltou para o mar, e não pescaram nada. Ou seja, saíram literalmente do propósito. Depois de quantas horas aí? 13.140 horas. Depois de 13.000 horas fazendo discipulado com o melhor discipulador do universo. 13.000 horas não dá para o sujeito se culpar? Eu sou ruim mesmo. É ou não é? E eu te faço uma pergunta: a culpa foi de quem? Do discipulador ou do discípulo? Então não carrega a culpa. Fala para quem está do seu lado assim, não carrega a culpa. Se tiver um discipulador do lado, que já tiver 4 gerações, e você estiver na primeira, não, fala assim, não carrega a culpa. E não vem falar assim, pastor, quero entregar meu discipulado. Depois de Paulo, ontem também, né, irmão? Como é que vai ter coragem de entregar? Né? Estou pensando, estou com umas lutas. Quando alguém vai, estou com umas lutas, fala assim, tem alguém que está com pedra?
Física? Não. Então isso não é luta. Depois de Paulo, nós vimos que é luta e que não é luta. E ainda se fosse pedrada, você não tinha que se nivelar o Paulo. Mas tudo bem. 13.000 horas com o melhor discipulador do universo, o homem mais sábio, mais tudo, e os discípulos estavam. Jesus podia falar assim: vou começar de novo, vou escolher outros, porque se não dá, cansei. Mas ele vai atrás dos mesmos. Isso mostra que todo discípulo é vulnerável. Acabou. Se o maior discipulador da história teve discípulo vulnerável, fala para quem está do seu lado assim: você acha que você não vai ter? Né? Aí a gente começa a discipular, mas delícia no começo. Estou botando fé, que meus discípulos vão. É errado você pôr fé no discípulo? Não. É errado você pôr motivação no discípulo? De jeito nenhum. Mas olha, é errado você se iludir, que a vida não é assim. Você vai com o pé lá e um pé aqui. Empurra, motiva, levanta ele, gera fé, faz tudo. Mas olha, tem uma perna aqui que já está preparada para o dia de eles derraparem. Porque você vai precisar dessa perna para ajudar a levantar eles. Amém. E ponto. Agora, vamos fazer uma continha? 13.140 horas. 1 hora por semana é o que nós discipulamos um discípulo. Quanto tempo dá no nossos dias? Para nós atingirmos a mesma quantidade de horas de Jesus, quantos anos vai levar? Você consegue dividir isso para mim por? Não, tem que fazer vezes 365 para saber um ano. Não. Não, um ano tem quantas? 52. 48 horas por ano. Então são 13.000 dividido por 48 horas. De 170 anos. Quantos anos? Quantos anos dá isso? 13.000 por 52. Não. Não dá 270 anos não. 13.000 e pouco por 52. Por que 52? 52 semanas, 52 horas é um ano. Não, mas ainda vamos descobrir quantos anos, né? Nossos discipulados são 48 horas por ano. Tá. Por ano. Na verdade tem que dividir por 7 esse número aí na minha cabeça. Divide por 7, 13.000 por 7, que é uma vez por semana. Quantas semanas eu vou ter? Não. O ano tem 52 semanas. Quanto vai dar? Pastor, Jesus fez 13.000 horas. 13.000 horas. O nosso vai dar 4 horas Por mês. Então, por ano, são 48 horas por ano nosso discipulado. Então divide por 48 horas. Então, são 13.000 dividido por 48. Para saber quantos anos vai dar, né? Quantos anos deu? 270. 270 anos. É óbvio que isso é só uma conta, né? Nós não somos baseados numa matemática, porque senão vai falar assim, então nunca ele vai virar nada. Não vai. Tanto que lá nós estamos com 5 gerações e não precisamos de 270 anos. Só que está com 5 gerações, vocês podem também estar com 5, com 10 ou com 20, só que isso não vai me impedir de eu olhar para o meu discípulo e ver que ele é vulnerável. E é isso que eu quero que vocês entendam. O fato de ter geração ou não ter geração, eles vão continuar sendo vulneráveis. Para você ter uma ideia, em Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20, o apóstolo Pedro foi reprovado por Paulo, porque ele se comportava de uma maneira no meio dos judeus, e no meio dos ímpios ele se comportava de outro. E Paulo chegou e viu ele. E você sabe, estudos dizem que Pedro já tinha mais de 10 anos de conversão ali. Então o cara está com mais de 10 anos de conversão, e lá em Gálatas 2, do 11 ao 20, ele se comportava como um ímpio no meio dos ímpios e como um crente no meio dos crentes. Mas não era apóstolo, você é vulnerável. Como é que você não vai esperar a vulnerabilidade? Inclusive sua, porque você também é vulnerável. Porque também, antes de você ser um discipulador, você é um discípulo de alguém. Agora eu vou citar aqui alguns exemplos de vulnerabilidade. E é isso que você tem que estar preparado. Porque eu vou supor, eu ensinei no primeiro módulo que discipulado tem as tarefas. Uma semana a gente ora, outra semana a gente vai evangelizar, na outra semana a gente vai ler Bíblia, na outra semana a gente vai fazer alguma coisa no prédio, na outra semana a gente vai fazer uma doação, na outra semana a gente vai compartilhar os nossos sonhos. Cada semana vai fazer alguma coisa. Aí você imagina você fazendo discipulado com um discípulo e chega lá, e aí queridos, vocês fizeram a tarefa? Você vai empolgado, pensando que eles fizeram a tarefa. Então, essa semana eu não fiz tarefa não.
Aí você começa a falar, poxa vida. Aí 1, 2, 3, 4, sei lá eu quantas vezes vai acontecer o quê? Ah, pastor, meus discípulos não dá não. Olha, eu pensei que era para mim, mas não é. Mas essa matéria aqui, ela já te posiciona. Querido, é normal. Não é o certo, mas é normal. Deus não te deu o discípulo pronto. Ele vai te dar um discípulo para ser formado. Vamos observar aqui, eu não vou ler. Quem anda com Jesus 12 horas por dia, não era para estar com a cabeça um pouquinho mais elevada, sim ou não? Sim. Com um nívelzinho muito melhor? Como diz meu pastor, olha as jeguices. Jesus multiplicou pães. Os discípulos disseram: ó, manda o povo embora, porque já está tarde, eles não têm o que comer. Tudo bem que eles foram surpreendidos, eu até acho que eu também, junto com vocês, a gente seria surpreendido na primeira vez. Não, dê vocês mesmos de comer aos discípulos. Como dá nós de comer aos discípulos? Aí ele vai lá, faz aquela oração, multiplica os pães e tal. Na segunda vez, se você visse uma multidão, você ia ter cara de pau chegar em Jesus de novo, sabendo que já multiplicou uma vez e falar, manda embora. Pior. Mas vai rolar multiplicação hoje de novo ou não? é assim, porque você evolui. Você tem que evoluir. Pior. Mateus 18, Mateus 19. Mateus 18, que eu tinha falado na primeira vez. Criança abaixo de 13 anos não era contado na congregação. Era tido como mulher e até como leproso. Nas religiões mais severas do judaísmo é assim. E há um preconceito com voz ativa, com participação de criança. Aí Jesus pega uma criança, traz no meio dos seus discípulos e de alguns outros homens e diz: se alguém, olha o que ele faz, ele puxa uma criança para perto, no 18, e diz assim: se alguém quer ser o maior no reino de Deus, tem que ser como essa criança. Aí volta a minha imaginação de novo. Sei lá, você não agachou, colocou uma criança no... Você faria isso com uma criancinha, então abraça aqui, ó. Vocês têm que ser que nem essa. Ou pôs a mão no garotinho, numa menina, vocês têm que ser que nem essa criança. No 19, os artistas dos discípulos, gente, eu não dou conta. A Bíblia diz que veio várias crianças, e os discípulos impediram as crianças de chegar a Jesus. Será que eles não lembram do que Jesus mesmo? Por quê? Porque não podia. Uma criança não podia chegar perto de um rabino. Quando Jesus estava sentado com o mestre da lei no templo, aquilo foi de tamanho contraste, que até a mãe e o pai de Jesus não procuraram eles no templo, porque não era uma coisa que jamais eles iriam pensar uma criança sentada com o mestre da lei. Quando Jesus traz, os discípulos de Jesus viam Jesus como um mestre. Quando Jesus traz a criança para perto dele, o que acontece? O que era para os discípulos? Nós que estamos vendo. O nosso mestre é diferente, ele gosta de criança. Você teria coragem, no capítulo 19, ver aquele monte de criança correndo e você fazer tipo assim, dá uma aí, ops, não vai passar aqui não, não vai passar aqui não. Você teria coragem, sabendo o que ele tinha colocado? Você concorda comigo que a mente dos discípulos não era para ter dado uma evoluída? E os cabeção não deixaram as crianças chegar, e aí Jesus diz assim, ó, não impeçais as crianças de virem a mim. A gente, não é uma questão de lógica. Se você faz discipulado com Jesus, você tem que evoluir um pouquinho. E eles aqui me mostram que eles não seguem. É muita jeguice. Não consegue acompanhar o raciocínio. Agora a Bíblia não fala. Só que você conhece criança. Conhece ou não conhece? Se no 18 ele puxa uma criança e no 19 vem um monte, eu faço um parênteses meu. Essa uma aqui deve ter ido lá contar para os amiguinhos: achei o mestre que abraça a criança. Quem? Jesus. Se for uma criança daquelas, então eu quero ir lá. O discípulo, meu Deus do céu, vem vir a crechinha da igreja inteira aqui agora. Vai acabar com o culto de Jesus aqui agora, vai interromper toda a pregação. Não impeçais as crianças de virem a mim, porque Deus traz a gente de Deus. Mas, gente, é uma questão, não estou vendo. Para você ver que, embora andando com o maior discipulador da história, a mente dos... Porque tem hora que eu falo para os meus discípulos, gente, vocês já estão... Era para vocês estar
Era para estar mais assim, mas no fundo eu sei que há uma perna lá e uma perna aqui, porque eu não me decepciono dessa forma, nada do que eles fizerem vai me frustrar. Amém. Eu já estou preparado, não que eu estou desejando, entenda o que eu estou falando, eu não estou desejando que o meu discípulo caia, eu não estou desejando que o meu discípulo esfrie, mas quer que eu fale uma coisa? Eu estou lidando com seres humanos. Então, se Jesus, após 3 anos, foi atrás de novo daquele discípulo, eu estou esperando que eles vão ser vulneráveis. Outra situação, eu citei ontem um exemplo aqui da mulher que tinha filha endemoniada. O que os discípulos fizeram? Impediram aquela mulher de chegar até Jesus. Espera aí, gente, você está andando com um homem que está comendo com um pecador. Então não era para os discípulos, não era para os discípulos serem preconceituosos com ninguém chegando perto de Jesus. A começar de um sujeito que tem lepra, que você pode correr o risco de pegar uma contaminação. Jesus conversa com a samaritana, todos esses fatos que eu estou contando, eu não sei a ordem cronológica, tudo bem. Só que peraí, eu estou vendo um homem sentar com um pecador, eu estou vendo ele sentar com um publicano, samaritano, tocando em cadáver, que na religião não pode se tocar no cadáver, um líder não pode tocar no cadáver, a lei diz isso, você não pode tocar em cadáver. Toca em cadáver, toca em leproso, conversa com o pecador, vai na casa do pecador. Deixa eu falar uma coisa, se eu estou andando com um mestre assim, eu tenho que entender que ninguém vai ser restrito de chegar a ele. Por que eu vou impedir a mulher e querer tocar a mulher da Sirofinícia para chegar até Jesus? Não está uma mente abaixo do que deveria estar? E eu te falo, não era o maior discipulador da história? Então, se você pegar alguns discípulos, que eles decolarem, glória a Deus, alegra com os que se alegra, chora com os que chora, não vai ser aquele que vai fazer assim, ó, meu discípulo está bem assim, aí você chega e fala assim, eu sei que você vai cair, estou esperando já, você não me engana não, que não vai matar os outros, mas a vida, às vezes vai fazer isso, você sempre trabalha para cima, levantando, estendendo a mão e ajudando. Eu falo isso por quê? Porque nós temos que nos preparar internamente no nosso coração. Se Deus permitir um discípulo que te dê muito trabalho, se Deus permitir você ter um discípulo que de repente não vai voar tão rápido. Eu recebi uma reflexão no negócio a respeito da pipoca. A pipoca você coloca todos os grãos, é a mesma panela, é o mesmo fogo, é o mesmo óleo, só que uns estouram mais rápido e outros demoram um pouquinho mais. Significa que cada um tem o seu tempo. Você tem que respeitar o tempo. E quando você começa a medir, puxa, o meu discipulado não está crescendo tanto quanto o outro, você vai se frustrar, você vai se condenar, você vai se culpar, e não é esse o caminho, porque se fosse esse, Jesus era para falar assim, larga a mão desse negócio aqui, não tem gente preparada para ser discipulado não, todo ser humano dá trabalho, então arranca isso, arranca. E sempre creia que se for 13.140 horas para um discípulo dar trabalho, a 13.141 ele entra em Atos, e a 13.141 ele vai receber o Espírito Santo, o Pentecoste. E a 13.142 ele vai começar a curar e converter multidões e vai criar uma igreja forte. Você nunca pode desistir de uma pessoa, porque você não sabe o agir de Deus, o tempo de Deus para aquela pessoa. Tem uma mulher que quando nós chegamos na cidade, ela era católica, apostólica romana, abrimos uma cela na casa dela, ela ia na missa, ela tinha uma imagem grande na casa dela, ela continuou com a célula, o dia que a gente abriu a igreja, os filhos dela iam na igreja católica, e o que aconteceu? A gente podia falar, nossa, eu estou aqui há tanto tempo e nada aconteceu. Só que hoje, ela foi para o encontro, os filhos foram para o encontro, o filho saiu de um quadro de depressão. Um dos maiores milagres que nós temos na nossa igreja, saiu do catolicismo. Hoje ela fala da palavra de Deus, ela prega a palavra de Deus, ela é costureira. Hashtag costureira. Então, o que isso nos fala? Nos fala que às vezes aquela expectativa que a gente tem, às vezes a gente coloca isso como um tempo rápido. Uma expectativa, mas você vai bombar. Amém, irmãos? É gostoso você transmitir expectativa. Mas dentro de você, coloque um divisor. Expectativa e fé e realidade. Tenha isso. A própria Bíblia diz que Jesus falou assim, você tem que ser simples como uma pomba e também ser esperto como uma serpente. Haver um equilíbrio. Porque senão depois você vai se machucar. Eu conheci um discipulador que não era da minha igreja, de uma outra igreja, na visão do MDA, inclusive, por ser 1 a 1, e ele disse que ele fez tudo pelo discípulo, ajudou o discípulo chegou
ajudou o cara a arrumar um emprego, o cara queria casar, não tinha condição, ajudou a fazer a festa, reuniu os irmãos para fazer uma festa na igreja para ele casar, porque ele era demasiado. Ajudou o cara, cuidou do cara, orou com o cara tinha vícios, porque o discipulado até mesmo antes do batismo, e ajudou, foi orar com o cara se libertou, teve uma progressão. Só que chegou um dia que depois que o cara casou, o cara batizou, o cara foi liberto, o cara esfriou. E ele sentiu que aquilo, para ele, veio como um trauma, porque ele falou assim: olha o tanto que eu fiz para esse discípulo aqui. Cara, eu fiz coisa que ninguém faria. E ele foi realmente um excelente discipulador, porque ele cuidou de tudo. Só que o cara chegou uma hora que entrou na derrapagem, e esse discipulador não estava preparado para enfrentar isso. E ele se frustrou de tal modo que ele chegou no pastor e falou assim: olha, eu até topo fazer discipulado com alguém, mas discipulado não quero não. Porque aquela pessoa foi ingrata, aquela pessoa foi insensível, virou as costas, tudo que eu fiz. E ele não entendeu que aquela pessoa fez tudo aquilo porque caiu no artimanha do inimigo. E que se pudesse falar mil coisas para o cara, ele não queria mais ouvir o conselho daquele líder, porque ele estava debaixo de um laço que o inimigo armou para ele. E ele simplesmente se traumatizou. Então, para que aqui seja num nível maduro, eu vou lembrar de Jesus sempre. Depois de mais de 13 mil horas. Agora, só ressalta comigo o seguinte: você concorda que o efeito de se discipular uma pessoa 12 horas por dia é muito melhor do que uma vez na semana? Porque é como você faz uma reunião com você e nós vamos ver no culto, nós vamos se ver no culto, por exemplo, e você se viu ali na lotérica, mas os discípulos almoçavam, jantavam e andavam. O efeito tinha que ser maior para eles, e não foi. A evolução desses discípulos era para ser outra. No dia da cruz, era para os 12 estar lá, o seu líder está aqui, ó. Era para eles, no mínimo, estar com esse pensamento. Não podemos fazer nada. Agora, olha que interessante. Jesus disse a seguinte frase para os discípulos: eu vou ter que morrer, sofrer, morrer, e vou ressuscitar, vírgula. E os discípulos se entristeceram. Eu tenho duas notícias: uma que ele ia morrer e a outra que ele ia ressuscitar. Andando com Jesus o dia inteiro, era para mim ter um nível de maturidade maior. Você concorda comigo? Era para mim ter um nível de espiritualidade, de noção maior. Era para a gente chorar. Se você sabe que você vai perder alguém, essa pessoa fala assim: eu vou morrer, mas daqui 3 dias eu vou ressuscitar. Meu irmão, eu vou falar assim: cara, então eu já vou preparar a televisão. Eu já vou esperar na televisão, porque esse milagre vai converter a cidade inteira. Ou no mínimo, falar assim: eu estou doido para ver a cara do Senhor ressuscitar, esse povo tudo crucificou. Mas ele disse que eles choraram. Por quê? Porque se apegaram mais na notícia ruim do que na ressurreição. E eles sabiam que a morte de Cristo, porque Jesus já tinha falado, que a morte de Cristo era uma coisa necessária para trazer salvação para a humanidade. Então ele pensava assim: eu não vejo a hora, Jesus, porque ele vai salvar a humanidade. Mas a Bíblia diz que eles choraram. Quer dizer, a cabeça de pessoas que andavam com Jesus 10, 12, 15 horas por dia, que na minha concepção era para estar mais elevada, não está. Então, se como Jesus, eu apresento discípulos que não estavam tão elevados no seu QI, ou no seu discernimento espiritual, ou na sua experiência, ou em qualquer outro nome que você queira dar, que dirá o Leandro? Que dirá você? Isso não é para te matar, isso é para te conscientizar que você vai ter. Nós falamos de Paulo aqui nesse final de semana, onde o cara foi um fenômeno, e quando ele volta para aquela igreja, ele encontra a igreja desmotivada. Ou seja, gente, não viram o que Deus fez. Agora, Paulo já estava preparado. Paulo já sabia: não, eu vou abrir igreja em tudo quanto é lugar, e eu sei que mesmo o fato de eu abrir igreja encontrar gente motivado hoje, que amanhã eles vão estar desanimados, e o desânimo deles não pode interferir no meu. Amém. Pelo contrário, o desânimo deles é um indício, um fator que aponta o quanto vai ser necessário
a minha fé para levantar essas pessoas. Amém. É para isso que Paulo enxergava. Olha, Deus, quando chamou Moisés, não falou, um dia Deus numa mensagem falando isso. Você imagina o dia que Deus lá em Êxodo 3 chamou Moisés. Moisés, vem, eu vou te enviar a Faraó, você vai libertar meu povo. Se Deus em Êxodo 3 fala assim, ó, e esse povo que eu vou te dar na mão, ó, é de rachar. Eles vão pegar no seu pé, eles vão murmurar contra você, vão se levantar contra, vão murmurar. Você vai tirar eles do Egito e eles vão falar de você. Então, ou seja, em toda a história eu encontro discípulo vulnerável. Discípulo vulnerável. Em toda a história. Agora, quando Josué anda com Moisés, assume o lugar de Moisés, a Bíblia diz que ele teve medo. E Deus teve que falar 3 vezes, não temas. No 6, no 7 e no 9. Josué 1, 6, 7 e 9. Ele diz assim, não temas, não temas, não temas. Sabe por quê? Porque o medo entrou em Josué. Agora, um líder pode ter medo? Não gostaria, mas todo discípulo ele é vulnerável. Salomão foi assumir o posto no lugar do pai e tinha nada mais e nada menos que o melhor rei de Israel. Quando Deus fala para Salomão assim, pega o que você quer, e ele pediu sabedoria, aquilo não é fruto de inteligência, aquilo é fruto do medo, porque ele tinha medo de não governar bem o seu povo como seu pai. Então o medo é uma vulnerabilidade, só que ele canalizou uma vulnerabilidade para uma coisa boa e pediu sabedoria. Bom, Deus deu dinheiro, riqueza e sabedoria para ele. Então entenda o seguinte, amado, ou no início, ou no meio, ou no fim, teu discípulo ele é vulnerável. E uma hora ele vai precisar de você. E se você não tiver isso brotado no seu coração, sabe o que vai acontecer com você? A hora que ele estiver vulnerável, pelo fato de você ter achado que ele jamais ia chegar nesse ponto, porque você o conhecia e via ele crescendo, você se frustra, e se você se frustrar, você não consegue ajudar ele. Então você já tem que estar preparado, porque a hora que ele derrapar, você já estando com a perna para trás sabendo, você vai falar, opa, é a hora que ele mais vai precisar de mim. É a hora que ele mais vai precisar de mim, então eu vou ter que ajudar meu discipulador. Sem olhar para outro discipulado e ver que o outro está crescendo, o outro está bombando, sem isso. Porque o outro que está crescendo amanhã também vai enfrentar uma situação de vulnerabilidade com os seus discípulos, vai ter que ajudar lá. E eu não vou ficar competindo quem tem mais problema e quem tem menos problema, eu tenho que ficar concentrado nos meus. E saber que eu vou ter que ser bênção para ele, principalmente. Olha só, Jesus chega no mar e viu que eles não pescaram nada. Jesus era para fazer bem feito seus pontos. Vocês não foram na cruz, era para vocês estar lá comigo, vocês eram uns cabeçudos. Jesus ainda faz o quê? Olha só, joga a rede lá de cá, pescaram um monte de peixe. Você concorda comigo que o que Jesus fez foi um risco? Porque eu avalio as ações de Jesus e aprendo. Se o cara, olha só, se o cara quer ficar no mundão e não quer ficar na igreja, você chega e dá um conselho que ele vai, já é uma fraqueza dele, querer ganhar dinheiro. Aí você dá um conselho que vai fazer ele ganhar mais dinheiro ainda. Não é um risco da pessoa cada vez mais distanciar? Jesus falou, se você jogar a rede para lá de cá, o que vai acontecer com você? Vai encher de peixe. Tudo que eles estavam querendo era o quê? Peixe. Oh, agora que eles vão continuar sendo os pescadores mesmo. Agora que eu não volto para esse discipulado nunca mais. Mas Jesus era acima da média. E por que Jesus fez isso? Porque os discípulos, se realmente eles quisessem continuar fazendo discipulado com Jesus, eles tinham que olhar para bons resultados lá fora e ter que abrir mão dos resultados lá fora, porque chamado para ser discípulo é isso, e eu vou falar logo sobre isso. E aí ele podia falar assim, eu não vou ajudar esses discípulos também, viram as costas, são fracos. Só que Jesus não desistiu daqueles fracos, Jesus não desistiu daqueles vulneráveis, e Jesus teve a recompensa, que aí os discípulos se fortaleceram. O tempo vai dizer para vocês que vai valer a pena vocês ajudarem os discípulos. Para eu encerrar esse assunto de vulnerabilidade na vida do discípulo, eu quero falar da pior vulnerabilidade que tem. A pior vulnerabilidade que tem. Para que você saiba e se vacine para não cair na pior vulnerabilidade que tem. E aí nós vamos pôr no telão o texto bíblico. 1 Samuel 30. Nós vamos ler no telão.
Lembra do menino que não foi liberto pela mão dos discípulos? Lembra disso? Você concorda comigo que também ali foi uma vulnerabilidade? Você vê que a Bíblia está cheia disso. A Bíblia diz que um dia os discípulos foram para uma cidade e esqueceram de levar o pão. Você imagina se era fácil? Não era. Mas Jesus sabia que tinham que trabalhar. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 9. Nós vamos navegar aqui. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 discípulos, que com ele se achavam. Chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Vai. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Vai. Acharam no campo um egípcio e o trouxeram a Davi. Deram pão, comeu, deram a beber água. Deram também um pedaço de passas de figos secos e 2 cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: eu sou um servo de um amalequita, eu sou discípulo de um amalequita. E meu senhor, meu líder, me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós temos com ímpeto contra o lado do sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Ziclag é a cidade do Davi. Disseram-lhe, pois: poderias descendo guiar-me a esse banco? Respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te entregarei, e descerei e te guiarei a esse banco. E descendo o guiou. Esses estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado. Os amalequitas também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas de prata, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos, que se vai embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha? Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. 25 e último. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Davi tinha 600, 200 ficaram cansados, 400 foram. Qual que é o contexto? O contexto é que, nesse momento, momentos que Saul estava ali morrendo, porque o rei Aquis dos filisteus foi de encontro ao povo de Deus, a Saul. E Davi, ele era da guarda do rei Aquis. Você consegue, só um parênteses nisso. Davi enfrenta Golias e destrói o filisteu. E o rei do filisteu chama Aquis. Passado um tempo, quando Davi tem que fugir de Saul, ele entra no território do Aquis. O Aquis, ao invés de matar o Davi, coloca Davi como seu braço direito. Você consegue isso? Imaginar isso? Tanto que ele se tornou da guarda pessoal do rei Aquis. Quando Aquis foi enfrentar o Saul, Davi e os seus 600 homens foram também.
Só que, quando eles foram, no meio do caminho, os conselheiros do Aquis chegou para o Aquis e falou assim: você é doido de trazer o Davi com você? Vai chegar na hora da batalha, ele vai se virar contra você e vai te matar. Você acha que ele vai trair os judeus? Você acha que ele vai trair esse povo aí? Não vai. E os conselheiros disseram para Aquis não levar Davi. No meio do caminho, Aquis chega e diz assim para Davi, e isso aí não tem explicação. Aquis chega para Davi e diz assim: Davi, você é para mim como um filho. Dá licença. O inimigo, o Davi era tão diferenciado que de inimigo ele se faz um filho para o outro. E Davi morava em Ziclag e o rei Aquis não. No dia da batalha ele fala: querido, eu gostaria que você fosse comigo para a batalha e enfrentar Saul. E olha a conversa franca. Mas os principais que andam comigo, os meus príncipes e conselheiros, eles acham melhor você não vir comigo, porque eles temem que você mude de lado. Mas para mim, eu sei que você não vai fazer isso. Olha o que Aquis disse. Eu duvido que o Davi ia dar uma virada ali, né? Você volta. Enquanto ele está na jornada com Aquis, a cidade de Ziclag fica desprotegida e os amalequitas vêm e põem fogo na cidade. Rouba mulher, criança, gado, ovelha, tudo. Quando os 600 homens voltam, não ando tempo aqui, glória a Deus, vamos voltar. Quando eles chegam em Ziclag, cadê as mulheres, cadê os filhos, cadê as crianças, cadê os gados, cadê tudo? Cidade destruída. A Bíblia diz que os 600 homens choraram, Davi chorou, Davi foi falar com o sacerdote para ver se era, buscou a direção de Deus para ver se poderiam ir atrás dos amalequitas. Se Deus ia permitir que eles os alcançassem, Deus confirmou, pode ir. Ele pega os seus 600 homens, vão agora para uma certa direção, atrás dos amalequitas. Só que 400 estavam bem, 200 cansados. Claro que está cansado. Foi numa jornada e voltou, embora não lutou, mas cansou. Deixou 200 e seguiu com 400. Nessa caminhada com 400, encontra um egípcio. Eu quero que vocês prestem atenção nos números: 200, 400 e 1. Encontra um egípcio. Esse egípcio estava 3 dias sem comer. Davi pergunta se deu comida, deu pão, deu água, deu uva passa, deu pão de queijo. Como é que chama a comida aqui? É uma cuca. Cuca. Deu cuca para eles, comeram cuca. O cara recobrou. E aí, de repente, o que aconteceu? Você é de onde? Aí ele disse: eu sou servo de um amalequita. Os 400 estão muito bravos com quem foi lá para o fogo. Você está entendendo? E o que você fez? Nós passamos em Ziclag e nós puxamos fogo lá em Ziclag. O que os 400 eram para fazer? Vamos começar o serviço aqui. Vamos começar cruzando tudo. Mas ó, Davi, você pode me guiar até onde está esse bando? Ele falou: se você não me entregar para o meu ex-líder, porque o meu ex-líder ele é complicado. Não, você não vai ser entregue. Então olha, foram lutar. Você concorda comigo que numa batalha você está pondo sua vida em risco, sim ou não? Aí eles venceram, pegaram os despojos. Numa batalha, quando um ganha, os despojos do inimigo fica para quem? Para quem venceu a batalha, certo? Todo mundo voltou feliz, porque recuperaram esposa, mulheres, crianças, o seu dinheiro e ainda enriqueceram com o despojo do inimigo. Na volta, eles vêm embora festejando. Os 200 que ficaram do lado de cá, falou assim: estão vindo, vamos correr, vamos abraçar. E já tinha um grupinho ali do discipulado que já começou a falar assim: nós não vamos dar nada para esses forcados aqui não. Vai ficar só com as esposas dos filhos. Nós saímos na peleja, eles não. Eles não ganham nada. Nós que arriscamos a nossa vida. É justo? É justo isso? É justo repartir? É justo repartir? Vamos continuar na justiça? Aquilo que eu falei que era, ele já engatou, não é? Porque eu falei que era a continuação do outro. É justo dividir com os 200, sim ou não? Não. Quero que você seja verdadeiro, não quero que você seja aluno, não. Porque aluno, todo mundo é espiritual. É justo, tem que ter bondade, tem que ajudar todo mundo. Eu quero que você seja você. Se você está voltando, você que se ferrou lá, quase morreu, espada está voltando vivo, mas com um corte aqui, porque você pensa que eles eram o quê? Bateram em todo mundo e não tomaram nada, deu um pontapé.
Batalha você ganha, mas você toma 11. Você acha justo dividir com os 200 que não foram, sim ou não? Não? Vocês acham que a turma daqui acha? Acha justo, sim ou não? Não. Davi faz o quê? Ele vai na concepção dos discípulos dele que foram para dividir, ou ele manda dividir igual? Está certo isso ou está errado? Quem está errado? Davi ou o seu espírito? Estou falando de Jesus agora. De um homem que é ser humano, que falhou, e você sabe todos os defeitos de Davi. Davi está certo em dividir para todo mundo? Ou Davi está errado porque não valorizou o outro lado? Os que foram. Isso que ele não era rei. E aí? Davi está certo ou Davi está errado? Porque quando eu perguntei se Jesus estava certo ou estava errado, ninguém teve coragem de falar. Mas do Davi você pode falar, irmão. Você... Fala. Na escolha dele ele estava certo, mas no ponto de vista nosso, aí vai falar que não, era justo. Eu chego perto e vai sair do vocabulário. Vamos lá, fala aí. Você concorda comigo que Davi ali foi top? Eu vou te falar qual que é a pior vulnerabilidade de um discípulo. É querer fazer a comparação da meritocracia. O mérito era dos 400. Só que meritocracia é a pior vulnerabilidade que um discípulo pode ter. Por quê? Se Davi não divide igual, sabe o que Davi como líder está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu só valorizo Aquele que merece. quem trabalha e quem merece. Sabe o que Davi está dizendo? Para aqueles mesmos 400, eles não foram porque não estavam bem. E amanhã vocês podem não estar bem, seus filhos de Belial. E eu vou fazer a mesma coisa. Isso é mais ou menos como uma representatividade da aposentadoria. A pessoa, ou uma pessoa de idade. Enquanto ele é novo, a empresa valoriza os novos. A pessoa vai ficando mais velha, sabe o que acontece? Começa a descartar. E Davi não tratava pessoas desiguais. Por que ele não tratava? Porque aqueles que estavam mais cansados, Davi disse assim: eu vou honrar eles, porque amanhã vocês vão ficar cansados. E é muito bom que vocês tenham um líder assim, que valoriza vocês não só quando vocês estão bons, mas também quando vocês não estão bons. Amém. Porque se eu ou qualquer líder só valorizar o sujeito quando está vindo na igreja, quando está orando, quando está isso, quando está aquilo, tudo que pede ele faz, não sei o que, valoriza isso, eu vou ficar pensativo. E quando eu não conseguir produzir, ele vai me jogar de lado? Sabe o que aqueles 200 pensaram? Vale a pena ter um discipulador como esse, que nos ajuda quando a gente está bem e quando não está mal. Agora vamos lá e vamos cá. Como que o Davi não iria ajudar os 200, se ele ajudou o um que pôs fogo na cidade? Lembra da história? Esse um estava doente, estava ou não estava? Ele prestava para alguma coisa, esse egípcio? O que o líder do egípcio fez? Jogou ele fora quando ele não prestava mais. Se Davi faz isso, ele está se nivelando com aquele outro líder. E um discipulador que tem discípulo, ele não pode se nivelar igual lá fora. Uma empresa, se o funcionário não serve mais, mete o pé na bunda. Ah, não pode falar bunda, está gravado. E olha, ele mentia ainda. Nádegas. Prazer. Davi falou assim: não, aqui comigo eu valorizo quem serve e quem um dia serviu. Não existe quem não serve, é quem serve e quem um dia serviu. Amanhã 400. Se forem vocês vão gostar de eu chegar e falar assim: vamos dividir para vocês, não vamos? Vamos, tá bom. Davi saiu com 600 homens. Com quanto que ele voltou? Porque aquele egípcio converteu na hora. Você não vem falar para mim, porque quando eu falo, argumento. Ele falou assim: cara,
esse cara aí é diferente do líder que eu tinha. Esse cara aí deu comida para o Egito. Agora olha o orgulho dos 400. Eles tiraram da água deles, da comida deles, do pão deles, e dá para o egípcio, mas para os próprios da casa, porque tem crente que é assim, aqui não tem isso. Tem crente que é assim, ajuda mais os de fora do que os de dentro. Aí não merece. Meritocracia. Meritocracia. Isso aí não dá. Nada no cristianismo é por mérito, inclusive a salvação. Nada no cristianismo é por mérito. Nós não temos mérito nenhum. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos nem o posto que Deus nos concede. Não merecíamos a autoridade. E o Senhor consegue olhar para nós e derramar o Espírito dele, os dons, os talentos, a autoridade, tudo, sabedoria, tudo ele derrama para nós. Por mérito? De jeito nenhum. Então, se nada no cristianismo é por mérito, por que o discipulado é por mérito? Por que você fez, você ganha, e o outro não fez, não ganha? Peraí, então isso aqui não é o reino dos céus, isso aqui é o reino da terra. Porque no reino dos céus, aquele que trabalhou 1 hora de trabalho, o trabalhador da 1/10 hora ganhou o mesmo salário de quem trabalhou o dia inteiro. É mérito? Não. O reino de Deus não trabalha por mérito. Então, você vai pegar, você vai ter um grupo, teu discipulador tem 4 discípulos. 3 fizeram a tarefa, 1 não fez a tarefa. Não venha ser daquele tipo dos 3 que vai falar assim, ele não fez, foi só a gente que fez. Por exemplo, o pastor pede para o discipulador tal, pegar os seus discípulos e organizar a igreja para um jantar. Aí a discipuladora, vou falar mulher, ela tem 4, ela diz para a pastora assim, pastor, fica tranquilo, eu e meus discípulos vai fazer tudo que a senhora quer que faz aqui, tá bom? Tá bom. Só que 3 arregaça as mangas aqui na igreja, e uma não faz nada, só chega com a unha feita, e quer ficar na porta fazendo recepção, e as outras estão cansadas porque ficaram aqui limpando, lavando, colocando as mesas do toalha, copo, taça, florzinha, bexiga, e a outra chega no segundo tempo, os 45 do segundo tempo, com a unha feita, cabelo chapado, e as 3 estão assim, Crentina. Aí o que acontece? Aí o pastor chega e fala assim, amém, mas eu quero aplaudir a vida da discipuladora tal, e as 4 discípulas que ela tem, que são discípulas maravilhosas. As outras vezes ela fala assim, maravilhosas somos nós. Aquela lá não é maravilhosa. É a mesma situação. Porque quando a gente fala do contexto da Bíblia é uma coisa, quando eu trago para os dias de hoje no real, é outra. Você quer ver um exemplo? Aqui tem salas, amém? Alguém vai lá e coloca uma cortina nova, pega, sobe a escada, põe uma cortina. Cortininha nova. O pastor chega e fica feliz. Ah, que legal, colocar uma cortina, que benção. Aí tem outro que limpou aqui a igreja inteira. Aí chega no culto, o pastor está ali e fala, irmãos, depois vocês dão uma olhadinha lá na salinha, que tá uma gracinha a salinha, irmãos. Louvado seja Deus pela vida da irmã aqui, que ela ajudou ela, o marido colocou lá, ficou uma gracinha. O outro que limpou a igreja inteira vai falar assim, ela limpa um pedacinho de espaço desse tamanhozinho, põe uma cortininha e o pastor joga ela lá em cima, e eu estou aqui com um camelo trabalhando aqui, limpando a igreja inteira, e o pastor não faz de uma honra. Baseado no mérito, quem tinha que receber a honra é quem fez mais. Mas, aí eu volto na de ontem e te explico qual é o critério do pastor ter dado confete para que fez um negócio numa salinha e não ter falado para o outro aqui. Com certeza ele tem um critério. Com certeza ele tem um critério. De repente aquela pessoa que fez o negócio na salinha precisava de uma palavra dessa, de honra, porque tem uma expectativa de que aquilo se torne uma alavanca para ela se desenvolver mais. E o outro que estava aqui, não que não mereça uma honra, mas de repente já está andando a 300 por hora, já é maduro, e aí eu pego alguém que ainda não é maduro, eu pego alguém que não está preparado, que se eu liberar uma palavra sobre ele, quem sabe isso possa desenvolver dentro dele o início de um start para andar a 300 por hora, como aquele que limpou toda a igreja. Então ele usa, às vezes, para poder alavancar pessoas. É um critério.
mas não deixa entrar meritocracia. Você sabe por quê? É tão gostoso quando você tem um Davi, que o dia que você serve, ele te honra, e o dia que você não serve mais, ele também te honra. E você nunca pensa assim, sou eu que estou pagando o preço. Você está pagando o preço porque você está bem, querido, glória a Deus. Mas olha, deixa ele treinar em fazer o bem. Deixa ele ajudar-os da 1/10 hora. Para que não tenha mérito. Porque se um dia você precisar, você está muito bem servido de discipulado. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso. Não seja como a parte dos 400, que se tiver que dar para um de fora, dá do seu bolso para um de fora, mas não consegue olhar os valores que os de dentro da casa têm. E os de dentro do seu próprio discipulado têm. Amém?